Hoje nós vamos falar como aumentar a sua intimidade com Deus. Essa série que nós temos feito do Como. E dentro desse vídeo eu gostaria de citar 4 passos para você aumentar a sua intimidade com Deus. Se quiser papel e caneta para você anotar, nós vamos colocar aqui também especificado para você não se perder. E eu quero começar falando de Oséias. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, está aí a primeira dos 4 passos, a primeira coisa que você deve fazer: conhecer a sua palavra. Nós devemos conhecer e continuar conhecendo. Então, quando você conhece a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia, nós vamos conhecer a Deus. Porque na Bíblia Sagrada está a maneira que Deus quer que as coisas sejam feitas. Na Bíblia Sagrada nós encontramos como nós devemos agir, a orientação que Deus nos dá, é a nossa bússola, é o nosso manual espiritual. Então, quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, ela vai conhecendo dia após dia, porque ninguém conhece tudo da noite para o dia. Eu me lembro de um senhor, ele disse, olha, ele falou, eu já li a Bíblia 40 vezes, a Bíblia toda, 40 vezes. E ele disse, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa diferente, porque é assim a palavra de Deus. Por isso que o versículo diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso gera intimidade, isso gera confiança. Quando você conhece a Deus, você confia. Quando você tem intimidade com uma pessoa, você confia nela, não é verdade? Então, conhecer a sua palavra é o primeiro passo para aumentar a intimidade com Deus. Vá lendo, vá meditando. Às vezes a pessoa diz, eu leio, mas eu não entendo, fica difícil. Eu vou dar uma recomendação a você. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia o livro de Salmos. E os outros livros que às vezes são mais complicados de entender, o Espírito Santo vai esclarecer a você mais tarde. Mas a base são os evangelhos, conhecer a vontade de Deus. E sempre faça uma oração antes de você ler a palavra, para que Deus venha abrir o seu entendimento, venha mostrar a você o que realmente Ele quer quando você lê aquela mensagem na Bíblia Sagrada. Anotou aí? Conhecer a sua palavra. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, gera intimidade com Deus. O segundo passo, eu quero ler aqui, está em Lucas, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim, se referindo ao Senhor Jesus: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso que Jesus fazia. Então, ter tempo para orar é o segundo passo. Anote aí. Ter tempo para orar. De acordo com o que nós estamos lendo, Jesus, ele retirava-se para orar. Por que Jesus se retirava em lugares solitários para orar? Para não ser visto pelos homens. Porque naquela época, os religiosos, os fariseus, enfim, os religiosos gostavam de orar em público, nas praças, para serem vistos pelos homens. Jesus falou sobre isso, para serem prestigiados pelos homens. E Jesus fazia o oposto. Ele retirava-se para lugares solitários para orar. Jesus, ele conservava intimidade com Deus, com o Pai, por intermédio da oração. Jesus valorizava a intimidade com o Pai
quando ele orava em secreto, quando ele orava em lugares solitários. Ele mantinha a sua comunhão com o Pai. E isso é importante. Você ter um tempo para você falar com Deus. Você parar o que está fazendo e orar. Às vezes, a pessoa não pode parar para orar, ela está no seu dia a dia, no trabalho, na correria, mas você pode orar em espírito, você pode orar em pensamento, falando com Deus. Mas, sobretudo, e o que nós estamos tratando aqui, é você ter tempo para orar. É realmente ter aquela hora que você para tudo e diz, não, agora eu vou falar com Deus. Agora é o momento da oração, que é o que Jesus fazia. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É isso que Jesus fazia. Então ele parava tudo, ele se afastava de todo mundo, ele ia para um canto, posso colocar assim, um lugar solitário, e ali ele conservava a sua intimidade com Deus. Faça isso. Se você quer aumentar a sua intimidade com Deus, você tem que ter tempo para orar. Aquela hora que você para tudo que tem que fazer e você fala com Deus e você estreita a sua intimidade com Ele. Esse é o segundo. O terceiro passo em João, capítulo 6, versículo 38. Ele fala algo muito importante que o nosso Senhor Jesus também nos ensinou. Porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, se referindo ao seu Pai, ao nosso Pai, a Deus, ele disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então você observa que a obediência é um posicionamento. É um posicionamento que a pessoa ela toma na vida. Aqui nós estamos vendo que o próprio filho foi obediente ao seu pai. E obediente até a morte, diga-se de passagem. Então nós temos muito a ganhar em obedecer e agradar a Deus. Quanto mais obediente, mais íntimo de Deus nós seremos. Quanto mais obediente você for, mais intimidade você terá com Deus. O próprio Jesus se posicionou como obediente, mesmo sendo filho. Ele não tirou proveito. Eu já sou filho, pai já me conhece, eu conheço o pai e já é suficiente. Não, ele se dedicou nessa obediência, nessa intimidade. E esse é o terceiro passo. Ser obediente, aprender a agradar a Deus, aprender a fazer a vontade de Deus. Então anote aí o terceiro passo, fazer a vontade de Deus, que foi o que Jesus disse. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então quando uma pessoa decide fazer a vontade de Deus e se esforça para fazer a vontade de Deus, que é o nosso terceiro passo, então aumenta a intimidade dela com o Pai. A sua intimidade com Deus vai crescer. E o quarto passo, anote aí, ter um coração grato. Ter um coração grato. E eu quero compartilhar com você o que está escrito no Salmo 107, no versículo 1, ele diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ora, as pessoas, elas só mostram, às vezes, um pouco de gratidão a Deus na passagem de ano, né? Que todo mundo vai diante de Deus, a presença de Deus, e olha, muito obrigado por esse ano que passou, e que o Senhor abençoe o meu novo ano, ou não é verdade? Ou elas são gratas a Deus apenas por bens materiais que elas conquistaram, esse tipo de coisa. Mas gratidão a Deus significa reconhecer a sua bondade.
Quando nós reconhecemos a bondade de Deus na nossa vida, nós somos gratos. A bondade de Deus, a gratidão pela misericórdia de Deus. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos, em pé, não é verdade? A gratidão por aquilo que Deus ele tem feito. Talvez você não tenha alcançado tudo que você gostaria na vida, talvez a sua vida não esteja uma mil maravilhas, mas eu duvido que você não tenha nada na sua vida, por pior que esteja a sua vida nesse momento, ou por mais difícil que seja o tempo que você está vivendo agora, por mais difícil que seja esse momento, eu duvido que você não tenha absolutamente nada do que ser grato a Deus. Todos nós temos, não é verdade? Você pode, de repente, estar enfrentando uma luta financeira, mas você é grato pela saúde que Ele tem te dado. Você pode estar enfrentando um problema de saúde, mas você é grato pela família que Ele lhe deu. E por aí vai. Então, ter um coração grato seria o nosso quarto passo e que aumenta a intimidade com Deus. Não se esqueça, ter um coração grato gera intimidade com Deus. Se nesse momento você está sendo abençoado com esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente aí se você entendeu exatamente o que o Espírito Santo falou com você, aquilo que vai aumentar a sua intimidade com Deus. Se você quiser compartilhar algo que você vivenciou, uma experiência que você teve, você escreve aí nos comentários, tá bom? Eu quero também, antes de finalizar, fazer um convite para você nessa série do Como. Nós temos falado sobre muitas coisas, como receber o Espírito Santo hoje, como aumentar a sua intimidade com Deus, como ser feliz no amor, como abençoar a sua família. Se você quer ver a série completa do Como, clique aqui no card, tá? E nós temos o link que vai direcionar você à nossa playlist, onde nós temos todos os vídeos falando sobre o como. E eu tenho certeza que você vai aprender como ser mais que vencedor. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.